Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Sean O'Callaghan, que aconteceu na Inglaterra no ano de 2011. E pessoal, se vocês ouvirem um chiado aí, é meu ventilador que está trabalhando um pouquinho aqui, tá? Tá muito calor aqui, não tem como ficar sem ele. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Sean Emma O'Callaghan nasceu em 3 de junho de 1988, em Swindon, uma cidade do condado de Wiltshire, na Inglaterra. Ela era filha do casal Mick O'Callaghan e Elaine Pickford, que além dela tinha mais 3 filhos chamados Liam, Laura e Aidan. De acordo com amigos e familiares, Sean era uma garota alegre, gentil e muito prestativa. Os seus pais se separaram quando ela ainda era uma criança. E após isso, ela ajudou a sua mãe a cuidar dos seus irmãos mais novos e também com os afazeres de sua casa. Segundo Elaine, mãe da jovem, a filha era como uma segunda mãe para o irmão caçula Aidan, que era muito apegado à irmã. Ela disse que a filha sempre dormia na cama junto com o irmão quando ele estava com medo de alguma coisa. Elaine disse ainda que tinha certeza que a filha teria sido uma excelente mãe um dia. Após concluir o ensino médio, Sean foi para a faculdade, mas por algum motivo ela acabou não gostando e decidiu trancá-la. Mais tarde, ela conseguiu um trabalho na área administrativa como assistente pessoal e gostou muito dessa área. Nessa mesma época, ela estava morando com seu namorado, um rapaz chamado Kevin Ripp, de 26 anos. É dito que os dois estavam muito apaixonados e tinham planos de se casarem em breve. Na noite de 18 de março de 2011, Sean resolveu sair com as suas amigas. As garotas foram até uma boate chamada Studio, localizada na High Street, em Swindon. Na boate, as jovens beberam, conversaram, dançaram, enfim, se divertiram. Por volta das 2h52 da madrugada, já no dia 19 de março, Sean decidiu ir embora. Ela disse para suas amigas que iria embora andando, já que o seu apartamento em que ela morava com o namorado ficava a apenas 800 metros da boate. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Sean saiu da boate e caminhou em direção ao seu apartamento. No entanto, a jovem nunca chegou ao seu destino. Por volta das 3h24 da madrugada, Kevin, o namorado da jovem, enviou um SMS para ela, perguntando onde ela estava e se estava tudo bem. Kevin estava preocupado, pois não era normal a namorada sair e não se comunicar com ele no tempo em que estivesse fora. Após enviar um SMS, Kevin aguardou o retorno, mas a jovem não respondeu de volta e Kevin ficou mais preocupado ainda. O rapaz tentou manter a calma. Ele pensou que talvez Sean estivesse apenas ocupada se divertindo com suas amigas e por isso não lembrou de entrar em contato com ele. Kevin então foi dormir, acreditando que em algumas horas a jovem chegaria em casa. No entanto, quando acordou, Kevin se deu conta que Sean ainda não havia chegado. Ele tentou ligar para ela várias vezes, mas em vão. Então, por volta das 9h45 da manhã, Kevin decidiu comunicar às autoridades a respeito do desaparecimento da namorada. Mais tarde, no mesmo dia, a polícia começou a checar as imagens de câmeras de segurança dos locais em que Sean esteve e passou. Através dessas imagens, eles conseguiram ver que a jovem entrou na boate com as amigas, mas depois saiu do local sozinha, por volta das 2h52 da madrugada. Eles também conseguiram ver Sean caminhando sozinho por uma rua, até que desaparece logo à frente. Os policiais rastrearam o celular da jovem e constataram que ela estava em uma área florestal chamada Severnake, a 19 km do local onde Sean foi vista pela última vez. Para a polícia, a jovem só pode ter ido até essa área com um veículo, já que da hora em que ela saiu da boate, às 2h52, até o último sinal que o celular dela emitiu, às 3h24, se passaram 32 minutos, e ela jamais percorreria 19 km nesse tempo sem um veículo. Esse último sinal do celular dela só foi emitido graças à mensagem que Kevin mandou para ela às 3h24 da madrugada. No dia 20 de março, a polícia fez o seu primeiro apelo público, pedindo para que qualquer pessoa que tivesse informações a respeito do paradeiro de Sean comunicasse às autoridades. No mesmo dia, eles começaram a fazer buscas pela área florestal de Severnake, local do último sinal do celular da jovem.
2 dias depois, em 22 de março, mais de 400 pessoas se voluntariaram para ajudar a polícia nas buscas. No mesmo dia, um doador anônimo ofereceu uma recompensa de 20 mil libras esterlinas por informações que levassem a encontrar Sean. Apesar das intensas buscas realizadas pela polícia e por voluntários na área florestal de Severnake, nada foi encontrado. A família da jovem estava desesperada e não sabia mais o que fazer. O namorado dela chegou a ir em uma coletiva de imprensa implorando por qualquer informação que pudesse ajudá-los a encontrar Sean. Em 23 de março, Steve Fulcher, o detetive responsável pelo caso, anunciou que as investigações estavam bem avançadas e era só uma questão de tempo para eles descobrirem o que havia acontecido com a jovem. Ele também agradeceu e pediu para que as pessoas que estavam ajudando nas buscas se retirassem, pois a partir dali as autoridades iriam prosseguir sozinhas. Os policiais realmente estavam avançados nas investigações. Eles notaram através das imagens de câmeras de segurança e com a ajuda de uma testemunha que um veículo Toyota Avensis poderia estar ligado ao desaparecimento de Sean. Esse veículo, que seria um táxi, aparece rodando nas imediações onde a jovem desapareceu. E através das imagens das câmeras, tudo indicava que Sean havia entrado nesse mesmo veículo. Em 24 de março, a polícia foi a público e divulgou informações a respeito do Toyota Avensis, pedindo para que qualquer pessoa que tivesse informações a respeito do veículo comunicasse às autoridades. Mais tarde, no mesmo dia, a polícia descobriu a placa do veículo, a empresa de táxi na qual ele estava registrado e o motorista que conduzia no dia e horário em que Sean desapareceu. Se tratava de Christopher Halliwell, um motorista de táxi de 47 anos. Ele já tinha algumas passagens pela polícia por crimes menores, e os policiais tinham total convicção de que ele estava por trás ou sabia de algo a respeito do desaparecimento de Sean O'Callaghan. Os policiais então foram atrás dele para levá-lo sob custódia. Ele foi detido no estacionamento de um supermercado ao norte de Swindon, enquanto fazia compras. O veículo Toyota Avensis, que estava com ele, foi apreendido pelos policiais para a perícia. Durante o seu interrogatório, Christopher disse que no dia em que Sean desapareceu, ele chegou em casa por volta da 1h30 da madrugada. No entanto, isso não podia ser verdade, já que o veículo dele foi capturado pelas câmeras de segurança circulando na mesma área e no mesmo horário em que Sean desapareceu. Os policiais sabiam que Christopher estava mentindo e que certamente ele tinha algum envolvimento no desaparecimento da jovem. Porém, eles não tinham nenhuma evidência física de que ele de fato fosse o responsável pelo crime. Dessa forma, ele teve que ser liberado. Como Christopher era o principal suspeito do caso, os policiais decidiram ficar de olho nele. Uma equipe foi designada apenas para vigiá-lo, na intenção de flagrar qualquer comportamento estranho por parte do suspeito que indicasse que de fato ele fosse o responsável pelo desaparecimento. Em uma noite, Christopher foi visto saindo de um posto de combustíveis pelos policiais. O suspeito dirigiu até uma zona de mata afastada e, ao chegar no local, ele desceu do carro e começou a queimar algumas capas de proteção dos bancos do veículo, como se quisesse se livrar de alguma evidência. O que Christopher não sabia era que os policiais estavam perto e viram tudo. No dia seguinte, Christopher foi preso e levado sob custódia. O carro dele, que foi apreendido novamente, tinha um dos cartazes com a foto de Sean que foram distribuídos pedindo ajuda colado no vidro traseiro do veículo. Com Christopher sob custódia, Steve Fulcher, o detetive responsável pelo caso, tomou uma decisão que abalaria sua longa carreira na polícia. Ao invés dele encaminhar o suspeito até a delegacia, onde ele teria certos direitos, inclusive o de não falar nada sem a presença do seu advogado, Steve o levou até uma área de mata afastada para ter uma conversa com o suspeito. Steve Fulcher, assim como toda a polícia, estava convicto de que Christopher tinha envolvimento direto no desaparecimento de Sean, como eu já mencionei. Para ele, essa medida drástica e não convencional para os padrões da polícia se fazia necessária para o esclarecimento do caso. A estratégia do detetive funcionou. Com pouco tempo de conversa, Christopher decidiu levar a polícia até a região de Oxford, que fica a mais de 1 hora de carro do local da onde eles estavam. Chegando até o local, Christopher confessou tudo.
ele admitiu que era o responsável pelo desaparecimento e que também tirou a vida de Sean, a enterrando ali nas proximidades. De imediato, a polícia montou uma operação para localizar o corpo da jovem. Eles vasculharam centímetro por centímetro de uma grande extensão de terras e, após algumas horas, eles localizaram o corpo de Sean Callahan. O relatório da necrópsia constatou que Sean havia sofrido um trauma muito forte na cabeça, provavelmente por causa de uma pancada. Ainda, de acordo com esse relatório, a jovem tinha perfurações pelo corpo causadas por um objeto pontiagudo com lâmina, e ela não foi forçada a ter relações. Uma coisa que surpreendeu a polícia e também os deixou abismados foi que antes de ser levado para a delegacia, Christopher fez outra confissão. Ele disse que havia outro corpo escondido por ali, naquela mesma área. Christopher levou os policiais até um lugar onde tinha uma mureta e depois contou alguns passos e mostrou o local exato onde outra jovem estava enterrada. Christopher disse que já fazia muito tempo que ele havia tirado a vida daquela outra jovem e que ele nem sabia o nome dela. A princípio, apesar do espanto, a polícia suspeitou que tudo poderia ser um blefe, simplesmente para fazê-los perder tempo. Eles decidiram cavar o local indicado por Christopher, e o que eles suspeitaram ser um blefe se confirmou real. De fato, havia um corpo ali. O corpo foi identificado posteriormente através de DNA e pertencia a uma jovem de 20 anos chamada Beck Godin, que estava desaparecida há 8 anos. A partir desse ponto, os policiais entenderam que estavam lidando com um criminoso em série. Christopher foi levado para a delegacia e, chegando lá, ele não quis falar mais nada sem a presença de um advogado. A descoberta do corpo de Sean causou comoção em amigos, familiares e em todos que acompanhavam o caso. Muitos tinham esperanças de que a jovem fosse encontrada com vida e que assim esse pesadelo acabasse. O funeral da jovem foi realizado no crematório de Kingsdown em 18 de abril de 2011 e contou com a presença de centenas de pessoas. Agora eu vou falar um pouco a respeito de Beck Godin, a primeira vítima que se tem conhecimento de Christopher. Beck era uma jovem de 20 anos. De acordo com Carol Edwards, a mãe da jovem, ela era uma garota doce, só que ao chegar na adolescência, passou a usar entorpecentes com frequência e mais tarde se tornou uma viciada. Por Karen não concordar com o caminho que a filha estava seguindo, decidiu interná-la em uma clínica de reabilitação. No entanto, não adiantou e a jovem decidiu fugir de casa. Não se sabe ao certo para onde a jovem foi depois que fugiu, mas o que se sabe é que para sustentar o seu vício, ela passou a se prostituir. Após um tempo, Beck decidiu que não queria mais contato com a sua família e desapareceu do mapa. A família, apesar de não saber a localização exata da jovem, acreditava que ela estava morando na região de Bristol. Mas, no dia 4 de abril de 2011, no que seria o aniversário de 29 anos de Beck, a polícia bateu na porta de Karen, mãe da jovem, e informou sobre a terrível descoberta. Segundo Karen, apesar da imensa dor, ao menos foi um alívio saber o que havia acontecido com a sua filha e que o responsável por isso estava atrás das grades. Os legistas não foram capazes de determinar a causa da morte de Beck Godin devido ao avançado estado de decomposição em que seu corpo se encontrava. E Christopher também não quis dar detalhes, já que depois que chegou à delegacia, ele passou a usar o seu direito ao silêncio. A polícia acredita que Beck possa ter sido atacada por Christopher em dezembro de 2002 ou em janeiro de 2003, em um local incerto, após ele ter se passado por um cliente. Já sabemos que Christopher Halliwell é um criminoso frio e calculista, capaz de fazer coisas absurdas. Mas o que se sabe sobre a sua vida? Christopher já trabalhava há um bom tempo como taxista. Ele tinha 47 anos e morava com sua parceira Heather Windson e mais 3 filhas, fruto de um casamento que teve com uma mulher chamada Lisa. Um vizinho dele chamado Brian Jerome o descreveu como um cara legal, trabalhador e dedicado à família. Neil Burnett, colega de trabalho de Christopher, disse que ele era uma boa pessoa, muito dedicado ao trabalho e que teria confiado as suas 2 filhas a uma corrida com ele em seu táxi. Durante as investigações, os policiais descobriram que Christopher costumava contratar garotas de programa frequentemente.
Segundo algumas dessas garotas, que foram ouvidas pela polícia posteriormente, o homem tinha um comportamento rude e estranho, que havia piorado alguns dias antes do desaparecimento de Sean. A polícia descobriu também que Christopher teve uma infância muito ruim e desenvolveu problemas com mulheres. E para não ser pego pelos seus crimes, ele chegou a estudar técnicas forenses na intenção de cobrir melhor os seus rastros. Os detetives acreditam que Christopher possa ter feito mais vítimas. Ele inclusive é apontado como responsável pelo desaparecimento de uma mulher de 35 anos chamada Claudia Lawrence. Claudia desapareceu em 18 de março de 2009, na cidade inglesa de York, coincidentemente a mesma cidade em que o pai de Christopher morava. Em 19 de outubro de 2012, se deu início ao julgamento de Christopher Halliwell. Enquanto o acusado era levado para o tribunal, várias pessoas faziam protestos pelo caminho. Alguns mais furiosos chegaram a bater no veículo que transportava o criminoso. Meses antes, Christopher havia comparecido a uma audiência de apelação onde se declarou inocente. Mas diante do tribunal, ele se declarou culpado pelo crime contra Sean Callahan. Christopher Halliwell foi condenado a uma pena de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos cumpridos. Já a respeito do crime contra Beck Godden, a juíza Laura Cox declarou que o detetive Steven Futcher não usou os meios legais para solucionar esse caso. Dessa forma, não seria certo Christopher responder por esse crime, mesmo que ele tenha sido o responsável. Somente em março de 2016, Christopher Halliwell foi formalmente acusado do crime contra Beck Godden e foi a julgamento. Em 19 de setembro de 2016, após 2 horas de deliberação, o tribunal do júri o declarou culpado pelo crime e ele foi condenado à prisão perpétua. Por conta dessa nova condenação que foi somada à anterior, Christopher não poderia mais ser elegível à liberdade condicional. Sendo assim, ele terá que ficar o resto dos seus dias atrás das grades. Steve Futcher, o detetive responsável pelo caso, pagou caro por ter se utilizado de métodos não convencionais para solucionar o crime. Ele foi investigado e passou a responder por má conduta grave por violação da lei de provas policiais e criminais. Posteriormente, ele foi considerado culpado, recebendo uma advertência final por escrito por um tribunal disciplinar e afastado de suas funções. Não aguentando mais a pressão dos burocratas almofadinhas, Steve decidiu renunciar ao seu cargo na polícia de Wiltshire. Karen Edwards, mãe de Beck Godden, saiu em defesa do detetive e declarou que se ele tivesse seguido as diretrizes da polícia, sua filha jamais teria sido encontrada. Steve Futcher ingressou na polícia aos 21 anos. Ele foi um policial promissor, passando pelos cargos de sargento e inspetor, até se tornar detetive superintendente, que é o posto mais alto para um policial britânico de campo. Antes desse caso, ele nunca havia enfrentado nenhuma repreensão profissional ou qualquer coisa referente a má conduta. A verdade é que Steve sacrificou a sua carreira em prol de um bem maior. Se não fosse por ele, Christopher provavelmente ainda estaria solto e com toda certeza faria mais vítimas. Atualmente, Steve mora em Mogadíscio, na Somália, onde trabalha como consultor para uma empresa privada. Apesar de sua carreira ter sido arruinada na Inglaterra, ele é visto como um herói por muitos no país. A polícia concluiu que após Sean ter saído da boate, Christopher, que estava rodando pela área, a viu e se ofereceu para levá-la em casa. A jovem, apesar de ter a intenção de ir para casa caminhando, aceitou a oferta. Eu sei que, para quem olha de fora, se estivesse no lugar dela, jamais teria aceitado a carona de um estranho, ainda mais naquele horário, 2h52 da madrugada. Mas devemos lembrar que Christopher estava dirigindo um táxi licenciado e devidamente registrado em uma empresa legal, ou seja, ele estava acima de qualquer suspeita. Provavelmente, a jovem pensou que se tratava de um taxista que estava trabalhando até tarde da noite para poder sustentar a sua família. É o que a maioria pensaria. A lição que nos fica é que devemos sempre estarmos atentos ao nosso redor e, se possível, jamais voltarmos sozinhos de alguma festa, evento ou o que quer que seja, tarde da noite para nossas casas. O mundo é um lugar cheio de criminosos, só esperando uma oportunidade para fazer mais uma vítima. Bom, pessoal,
Então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.